começou há meio século, com uma revendedora de lubrificantes para postos de combustíveis. Hoje, é tida como uma marca de destaque no mercado de ferragens em cidades de referência no sul do Brasil. Essa é a Delupo Ferragens, uma empresa que por 5 décadas vem se reinventando de forma visionária, indo sempre além do seu tempo. Na época, a ideia de seu Argemiro, junto aos sócios Irineu e Túlio, era simples. Era oficina mecânica bem montada, já com estufa, com tudo. Ali é um negócio legal. Ali que nasceu a Delupo, tá? A Delupo era ali atrás, que era o nome de Quirino Nunes, tá? Era eu e o Antônio Quirino. Nós vendíamos lubrificante, vendíamos máquina de lavar, de engraxar, ferramentas, essas coisas assim. Foi para suprir uma necessidade que existia no momento. Tinha um irmão que tinha uma participação na empresa, no Anunes. Ele quis vender, eu não posso comprar. Aí o Túlio era uma pessoa muito conhecida da família, aí ele foi lá, ofereceu para o Túlio e o Túlio comprou dele. Quando o Irineu entrou, a Delupo foi para fortalecer o capital social da Delupo e ela dar um passo maior, né? Porque ela para sair dali também, inclusive. Foi onde o Irineu entrou. Eu sei que aí o Irineu com essa graninha botou ali, mas ele achava que era como plantar, né? Tu planta hoje, colhe daqui 3, 4 meses, bota o dinheirinho no bolso. Ele não sabia que tinha que esperar 50 anos. O plano deu certo e pelo pioneirismo, a empresa cresce rapidamente. Então o senhor Newton Rocha entra como 4º sócio e abre-se uma filial em 13 de maio. Ainda em 1971, uma segunda filial da empresa é estruturada, dessa vez no bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com a mudança nos negócios, Irineu, Newton e Túlio deixam a sociedade e dão espaço para a entrada de 3 novos sócios: Diomar da Silva, Hamilton da Silva e Nadir Bittencourt. Essa última representada nas atividades por Elias Bittencourt. O Elias foi uma peça fundamental nessa empresa. O Elias foi que deu, olha, o Elias, sinceramente, o Elias tem uma participação muito positiva na Delupo. Eu não sei se foi o teu pai ou se foi o Dilmar que disse assim, ó, eu tenho um cara bom para nós tocar isso aqui. O Elias é que deu o maior pulso na Delupo, foi o Elias. Eles eram amigos, o Elias, o Hamilton e o Diomar e o Argemiro eram amigos. Aí surgiu a ideia de entrarem de sócio. E o Elias e o Hamilton, durante o final de semana, eles saíam para fazer demonstração de máquina, de trator, de motosserra. Eles trabalharam bastante, assim, batalharam bastante os dois. Foi bem batalhada. Infelizmente, nós passamos a enchente de Tubarão, né? Muito triste. Cá na loja tu vê o barro, 1 metro, 1,20 m de barro dentro da loja. O estoque ficou tudo embaixo da lama, bicho. Aqui, nós tínhamos assim uma gôndola de motores elétricos, os grandes embaixo, e aquilo virou tudo, tá? Na rua, ali onde que é a rodoviária, ali o barro ficou rente com a rodoviária. Eles levaram semanas com reta escavadeira, tirando o barro. E nós a lavar as peças, a gente recuperou praticamente tudo. Porque os motores a gente mandou para os caras secar e lavar, abrir, lavar. Não se perdeu muita coisa, mas sempre se perde. Numa catástrofe dessa aí se perde, né? A dificuldade para chegar aqui era grande, né? A ponte de arame, a água tinha carregado, né? A ponte do Morrote não tinha ainda. Nós tínhamos que passar no centro. Aí viemos pela BR, saímos aqui e fomos até lá. Que a gente se uniu, se segurou e vamos limpar e vamos abrir as portas. E o pessoal já veio vindo, procurando equipamento para poder também fazer a limpeza, né? E a gente tinha esses equipamentos.
Então, a gente sofreu, mas ao mesmo tempo a gente agiu rápido também para não deixar a empresa fechar, né? Depois entrou a parte agrícola, né? Aí começamos a vender os insumos para a agricultura, como adubo, equipamento, os microtrator. Primeiro foi a Iamar. Aí nós migramos para o agrálio. Colheitadeira da La Santa, quebrava todo dia, tinha 8 mecânicos para dar conta. Ela ia no banhado, o cara já voltava com ela quebrada. A manutenção gerada pelos implementos leva a Delupo à sua segunda grande crise, em 1976. E aí, por isso, o Hamilton resolveu acabar com o equipamento agrícola. E aí a gente começou a vender os tratores, foi vendendo tudo. Tiramos a linha agrícola fora, ficamos só com trituradores de ração, motosserra, alguma coisa, que eram produtos que se vendia mesmo fora da loja, sendo uma loja agrícola. E aí a ferramenta começou a entrar. Neste mesmo ano, Argemiro deixa a sociedade da empresa e 2 novos sócios assumem seus postos, Arilton da Silva e Janício da Silva. A Delupo era do Argemiro, do Diomar, do Elias e de outro senhor, Nilton Rocha. E eu entrei em 76, junto com o Arilton. O Hamilton assim, vamos comprar? Convidou eu e o Arilton e nós entramos, foi uma coisa assim. Aí nós entramos eu e o Arilton. A gente, graças a Deus, gosta do comércio, eu gosto do comércio. O Hamilton gostava do comércio e onde a gente gosta, a gente quer que cresça. E aí se começou a entrar na linha industrial. Começou a se trabalhar com correia, mangueiras e chavarias, né? Aí foi vindo empresas boas, né? Em 1979, acontece uma mudança no quadro societário da empresa. Diomar e Elias deixam a sociedade e, a partir dali, Hamilton, Janício e Arilton assumem a direção da Delupo. Os próximos 5 anos são cheios de desafios, mas com a força de trabalho e dedicação de Hamilton, apoiadas pelos sócios, a Delupo começa a dar os primeiros passos para a construção de seu legado. O Hamilton era apaixonado. O Hamilton botava a mão, era... Ele sempre foi assim, ele se preocupou muito em fazer com que a cidade crescesse. Porque tu vê, se tinha uma empresa que estava com problema financeiro, ele ia, ou a luz que ia cortar, ou a folha de pagamento dos funcionários, ele ia lá, avalizava, ou ele emprestava. Mas também, se saísse fora, Deus o livre, né? Ele queria crescer, mas ele queria que as pessoas que estivessem ao lado dele crescessem também. Ele jamais podia ver um irmão passar trabalho, tá? Jamais. Agora, não brincasse com ele, né? Não fizesse de bobo. Administrativamente, comercialmente, era ele que tocava. Ele que fazia tudo. Ele que dava direção. O pai era empreendedor. Ele era empreendedor, ele muito trabalhador. Nós viemos para Criciúma através do olhar dele. Ele começou o empreendimento em Criciúma. O pai era para estar aqui até hoje. A nossa família tem um problema de rim policístico, que é uma doença hereditária. Então, naquele momento ele tinha que fazer um transplante de rins. Ele se tratava em São Paulo e por uma decisão dele. Eu falo que um sim ou um não muda toda a tua vida, né? E mudou a dele. Aí o Hamilton faleceu, né? Ficou o Arilton tocando. O Arilton e o Alexandre. E eu fui para Delupo. Fui na Delupo. Quando eu cheguei na Delupo, nunca esqueço, o meu sócio estava, o meu irmão estava sentado e chamou eu e disse, vamos dividir a Delupo.
Eu cheguei um dia na empresa para trabalhar, o Arilton me chamou e falou assim, nós vamos separar. Eu questionei ele, por quê, né? Ele deu as explicações dele, eu ofereci uma proposta de nós comprarmos a parte do caçula, que é o nosso sócio em Tubarão hoje. Ele não quis, eu falei assim, o caçula tem 25%, vamos comprar dele esse 25%, tu fica com 40% e a nossa família fica com 60%, quer dizer, a gente cederia 15% para ele. Então hoje o Arilton era para ter 40% da Delupo, nós 60%, e talvez o caçula naquele momento tivesse seguido a história dele. O Arilton não quis, o Arilton falou que ia dividir em 2 proporções, e naquele momento ele já tinha mais ou menos na cabeça dele, e nós iríamos sortear. Então ele fez uma divisão para Tubarão e uma divisão para Criciúma. Em 96 foi um momento bem impactante, que veio a separação da Delupo para a Silva, né? Que foi a separação dos sócios. Naquele momento foi de tristeza e de pena, porque como eu falei, foi naquele momento que a Delupo deu um passo para o lado, com essa ruptura. Tudo tem uma explicação, né? E o futuro ele te traz as respostas, né? Então eu acho que naquele momento que eu não entendia o porquê daquilo, e eu tinha certeza que os passos que nós estávamos dando, o planejamento que eu tinha naquele momento, o que eu esperava para a Delupo, nós teríamos alcançado talvez um pouco mais rápido. A derrota não é fatal e a vitória não é o final. O que importa é a coragem para seguir em frente. Então foi isso, não tinha alternativa, tinha que seguir em frente. Eu apostei nele, eu contra todos. Eu disse assim, eu vou ter que apostar no meu filho. Dê certo ou dê errado, eu tenho que apostar nele. Eu vou confiar em quem mais, senão no meu sangue. E vou experimentar, ele já está lá dentro, ele trabalhou com o pai, ele sabe como é que funciona. E eu acho que o fato dele ter me levado muito cedo para a loja, então com 12 anos ele me levou para a loja. De manhã tu vai para o colégio, à tarde tu vai lá para a loja com teu pai estudar lá. Vai lá para o escritório fazer a tarefa. E com 14 anos eu já tinha um cargo, né? Eu tinha carteira assinada. Isso não foi por acaso, né? Talvez tivesse esse pressentimento aí, mas foram momentos muito intensos de cobrança, de ensinamento também, né? Mas eu sei de uma coisa, se eu tivesse com ele, a Delupo não seria assim, porque ele era muito trabalhador, mas ele não era de arriscar. E o Alexandre arrisca mais. A visibilidade que ele tem por ser mais novo. Desde que eu nasci, é em função de Delupo que a gente vive. A nossa família inteira sempre foi a Delupo, então assim, tá na nossa vida. Eu nunca pensei em vender porque eu sempre me senti muito segura com o Alexandre. Jamais um dia ele fosse deixar a gente na mão. A gente sempre confiou, né, no potencial dele, na capacidade, na determinação. Calma, Amirton, calma. Esse rapaz vai dar bom. Esse rapaz vai dar bom. A Delupo foi a trancos e barrancos, chegou a um ponto que não ia mais. A Delupo rastejou e custou a sair do poço. Aí eu cheguei na Delupo, Arilton, eu não assino mais nada. Mas nada eu assino para a Delupo. Já tinha assinado tudo quase. Estava tudo penhorado que era meu. Nós vamos vender, somos obrigados a sair. Em 2014, o Alexandre chegou na minha sala e disse, André, não dá mais, nós temos que resolver esse negócio de a gente compartilhar o mesmo nome com a Delupo de Tubarão. Estava confundindo muito a cabeça dos clientes. O Alexandre disse, ou a gente compra o nome Delupo ou a gente vende para eles. E aí eu comecei a costurar isso com o Fernando. Fiz uma reunião, fui para Tubarão. E aí, nesse intervalo, o caçula entrou na conversa, pai do Fernando. Gostava muito dele, me dava bem com ele.
Eu admiro demais o Alexandre. Aí eu liguei para o Alexandre, tive uma reunião aqui. Se eu quiser dar de sócio contigo, se tu quiser dar de sócio comigo, tu aceita? Aí ele disse assim, contigo eu aceito. Ele assim, ô tio, eu não quero me incomodar. E eu disse assim, Alexandre, eu só vou fazer a coisa certa. Só vou dar alegria e nós vamos tocar. Ele acreditou em mim e eu acreditei nele. Em 2014, né, o Janício efetuou a compra das cotas do sócio dele, que era o Arilton, e vendeu para a Silva, né? E voltamos a ser a Delupo uma única empresa novamente, em 2014. É uma história muito bonita de se contar, principalmente dentro da família. É um tremendo orgulho. Orgulho da minha família, de tudo que eles construíram e que venha mais muitos anos aí, né? Eu espero que a Delupo continue crescendo do jeito que ela veio crescendo nesses últimos anos. Continue com o mesmo prestígio, a mesma confiança, com muito sucesso, integridade, honestidade. Acho que todos eles tiveram papéis imprescindíveis para a Delupo estar onde ela está hoje, tanto a minha avó, meu avô, que já faleceu, quanto meu pai. Meu pai dedicou a vida inteira dele praticamente à Delupo e a fazer com que ela seja o que ela é hoje. Acho que muito se deve ao trabalho dele, à dedicação dele. E não só dele, né, mas também de todo o time que ele construiu, que ele teve durante esses anos. Espero que a Delupo siga no mesmo caminho que ela já está e continue crescendo pelos próximos 50 anos. Gratidão às pessoas que começaram tudo isso. Gratidão e parabéns ao meu sogro, que deixou tão fundamentado esse começo. Gratidão e parabéns ao Alexandre, que soube continuar a história do pai. Ele melhorou a história, porque ele sempre teve um espírito assim, muito corajoso, muito em busca de novidades e nunca parar. Parabéns às minhas sogras e minhas cunhadas que apostaram no irmão, apostaram no filho e foram fiéis a isso, né? Parabéns aos mais de 300 funcionários que estão aqui, que vestem a camisa todo dia, que estão trabalhando. Então é isso, é parabéns e gratidão. Gratidão às pessoas e parabéns a cada uma delas que fazem essa história crescer a cada dia. A força da Delupo hoje é muito que é comprometimento entre os funcionários. Das pessoas que realmente vestem a camisa, das pessoas que estão comprometidas com o dia a dia da Delupo. A inquietude que transmite para a gente essa vontade de fazer melhor, de estar presente todos os dias, de dar o melhor, de não ter hora para trabalhar, de não ter hora para fazer um negócio acontecer, né? O que tu quer ser quando crescer? Quer trabalhar onde? Na Delupo. E o que tu sente da Delupo, assim? Tu gosta da Delupo? Tu tem orgulho? Como é que é? Orgulho. O que tu quer contar? O que tu quer dizer desses 50 anos que a Delupo está fazendo de aniversário? O que tu falou para mim? O que tu sente desses 50 anos da empresa? O Hamilton. Quem é que continuou essa história? Papai. Alexandro. Ele é meu lindo. Ele me levanta no colo e começa a fazer cosquinha em mim. Eu acho que tu deixar uma marca 40 anos ou 42 anos numa empresa tá bom. E também para oportunizar que outras pessoas deem essa direção que a gente quer para os próximos 50. E quero que as pessoas que estejam aqui no centenário, que elas tenham o mesmo orgulho de ter ajudado a escrever essa história como eu tenho hoje, de ter escrito uma coisa tão fantástica como foi ter escrito isso até agora.